Hoje não. Hoje agora tem 15 programas. Você pode sair daqui, você pode ir para Cazé, você pode ir para o Sport TV, você pode ir para a ESPN, você pode ir para a Cultura, você pode ir para a RTV. Hoje fez tudo isso, fora as mídias sociais. E o Memphis, quando ele coloca isso, e aí ele fala assim, é isso que eu não gosto, de gente que pipoca. Ó, e outra coisa, o que você falou, Memphis, você tá certo. A única coisa que você tá errado é ele botar fogo no Corinthians. Porque o Corinthians já foi incendiado. O Corinthians já foi ludibriado. O Corinthians já foi saqueado. O Corinthians já foi roubado. O Corinthians, só existe o Corinthians, Memphis, por causa da torcida, não é por causa de você. Isso. E tudo isso que você falou, você tem razão. Mas você não precisava fazer o que você fez num dia de protesto, de colocar isso. Aí ele usa também essa narrativa para que o torcedor fique mais próximo dele, porque você não está jogando. Você não está jogando, você tem que jogar. É isso que eu penso. Tá aí, Veloso, o que você pensa? Olha, eu penso o seguinte, deveria partir do clube, principalmente no ano de eleição, tá no contrato. O jogador que vai assinar contrato, põe lá no contrato, uma das cláusulas do contrato. Jogador não se mete em política do clube. O jogador não pode, de repente, mostrar descontentamento com uma diretoria no ano de eleição. Atacar o vice-presidente porque ele não gosta do vice-presidente. No Perks Social, você está falando uma coisa que eu penso igual. Né? Eu, assim, não faz sentido nenhum. E outra coisa, o Osmar Stabile, foi você que renovou o contrato dele? Não foi o vice-presidente? Então quer dizer que o Memphis é contra a sua administração que tem eleição em novembro. É exatamente isso. Por quê? Porque o Pedro Silveira quer ser presidente? Você imagina... É muito louco isso, né? Quem que renova os contratos do Memphis? Juntamente, quem que fez o primeiro contrato? O tal de Pedro Silveira. E aí vem o lado político. Quando ele faz isso... Ele motiva... Imagina o peso. Imagina o peso ele que tomando tem. Partido. Quem derrubou o pai e o filho? Ele, na entrevista depois do jogo. Isso. Agora, a força dele... Mas isso aí... E o torcedor de Instagram, eles gostam disso aqui, ó. E tá tudo certo, quem não gosta das minhas opiniões. É só vocês não pegar e não pegar os cortes e querer dar like pra vocês. Não pega, pô. Pega o dele só. Porque o Memphis é muito importante pro Corinthians, o Corinthians é importante pra ele, o Corinthians precisa tecnicamente dele, mas ele tá entregando? Ele tá dando? Não. Não. São 16 jogos, um gol. E aí ele faz um clipe antes de renovar o contrato e coloca tudo isso num dia de protesto. O que ele falou, tá tudo certo, todo mundo sabe que o Corinthians tá pegando fogo. Já foi incendiado, já foi saqueado. O Corinthians foi roubado. Roubado. Faz 15 anos que eu falo isso aqui. E quando vocês aí, vocês da internet, ou vocês que é do Malta Visão, o que vocês... Ah, o Veloso tá falando porque é palmeirense. Ah, o Souza tá falando porque é São Paulino. Ah, o Magrão tá falando porque é torce pro Internacional. E por não sei o que. Ah, o Quesada é porque tá com inveja. Não. O que ele falou aqui, a gente já fala há muito tempo. Agora é justo tacar fogo no clube? Com relação a falar de política, vale para todos os clubes. Eu acho que atleta não tem que se meter nessa, até porque quando o cara é ídolo, quando ele tem uma manifestação para um lado ou para o outro, tem um peso muito grande. Então deveria estar no contrato, não se meta em política, não tem nada para falar de política, principalmente no ano de eleição. E o Memphis a gente já está conhecendo de uma forma diferente, né? Quando o time perdeu, ele foi lá de madrugada treinar e botar no Instagram que estava treinando. Então, isso se era de madrugada, né? Às vezes ele é muito, né, oportunismo ali, numa situação que lhe agrada, que ele pode lhe convir, ele vai e bota as coisas na internet. Se o Corinthians está pegando fogo desse jeito, Magrão, é porque a administração é a pior que tem. Craque, eu vou, não sei se discordar, mas na minha opinião, eu acho que ali ele fez foi simbólico. A gente vem de uma outra geração, onde os jogadores, nós jogadores, tínhamos mais voz ativa, a gente não se escondia tanto. E quando o Memphis, eu entendo tudo que a gente comenta sobre o extracampo dele, sobre treinar à noite, sobre a narrativa para a rede social, mas nesse caso, ele veio e pôs o dedo na ferida, todo mundo já sabe, mas nenhum jogador vai e faz isso. Isso é verdade. Ninguém vai e faz isso, ninguém põe o dedo na ferida. É verdade. Eu só sou contrário a botar fogo no Corinthians. De tudo que ele falou, parabéns, ele tá certo. E precisava mais Memphis no Santos, no São Paulo do Souza,
Não, não é só isso, não. No Internacional, Você no tem, Grêmio. Você tem toda a razão. Vamos lá, quando que o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho, o Cafu, ou quando o Roberto Carlos deu um pau na FIFA? Deu um pau no presidente da CBF? Num treinador? Fala pra mim, nós estamos aqui, pô. Nós tomamos pau porque a gente falou a verdade em relação à seleção brasileira. Ué, qual foi a performance do canal do Ronaldo, do Fenômeno, do Ronaldinho, do Roberto Carlos, do Cafu? Quando que eles deram um pau na seleção brasileira depois que perdeu a Copa? Ah, não, né? Agora, em relação a isso aí, você tem toda a razão. Eu gosto de jogador assim, mas... Não pode se envolver em política. Não pode se envolver em política. Política tá errado. Eu penso assim, Magrão... Não, a minha opinião é que o jogador, assim como o torcedor, ele tem que ter uma voz ativa dentro do clube, porque a gente começa a jogar futebol, a gente, como você, craque, que é ídolo no Corinthians, o Souza é ídolo no São Paulo, quando a gente tenta se manifestar de alguma maneira, esses caras que estão lá dentro não deixam de se manifestar. Nunca deixaram. E toda vez que eu, como jogador, tomei partido de alguma coisa, ou quis falar alguma coisa, eles tiram você. Eles tiram você. Não tira na hora, mas o treinador te tira, o preparador físico, o dirigente, ele quer que você vá embora. E eles te matam aos poucos. E nesse caso do Memphis, me desculpa, mas eu sou a favor do jogador de futebol que tem uma certa liderança e idolatria nesse pouco tempo de Corinthians que ele tem, nessa história recente de ídolo, de colocar o dedo na ferida. E eu queria que mais jogadores fizessem isso, porque a gente tem que fazer sim. Só não pode ser por interesse, né? Aí não. Mas eu não tô falando de interesse. Não, mas eu tô falando. Porque se for, é sempre no momento que perde, é sempre no momento de contrato. Tem que ser isso todos os dias, então. Tem que buscar e falar a verdade. Ué, como é que você chega no treino, Memphis? Como é que é o seu relacionamento aí? Como é que é o Pedro Silveira? Como é que é o presidente do Corinthians? Como é que é o Armando? Como é que é o treinador? Como é que você está em relação a 16 jogos, um gol só? Se coloca também em relação a isso. Não é só também querer fazer isso. Se coloca dentro do clube. Ué, salário atrasado. Você é um dos caras que mais ganhou dinheiro na história do Corinthians. Nenhum outro jogador ganhou tanto dinheiro quanto ele. Aí está o problema. Aí está o problema. É isso. Eu queria que o Memphis fosse o presidente do Corinthians. Isso. Para ver se ele ia renovar o contrato do Memphis. Do jeito que está. Do jeito que foi. Se faria o primeiro contrato do jeito que fez e se daria o segundo contrato do jeito que o Corinthians fez. E por isso que eu falo que você renovaria o seu contrato com o jogador que esse ano não jogou absolutamente nada, mas que pode vir a jogar. Então é muito fácil o cara não estar na pele de um presidente e ficar dando recado toda hora. Ô, Memphis, você tem que rezar todo dia para São Jorge pelo fato do agradecer o Corinthians, irmão. Ter dado esses copos. Ninguém te quer, cara. Você jogou uma Copa do Mundo, nem jogou. Pode falar, Souza. Não apareceu um time para te contratar. Eu acho que, por outro lado, né, vendo pelo lado do Memphis, a gente precisa analisar também, craque, é que às vezes você está dentro de um clube que tudo vaza, que tudo vem à tona toda hora. É difícil, pô. Eu acho que faz tudo isso é o Santos também, né? Eu acho que chega Vê se no Palmeiras vaza. Exatamente. Vê se no Palmeiras vaza como é que foi a contusão do Paulinho. E aí, Vê se no Palmeiras vaza porque que o Lucas Evangelista não joga mais. Por que que o Maurício perdeu a posição? O que acontece com o Vitor Roque? Mas o contrato que você descobriu, que você informou aqui, vazou, lembra? O contrato lá do Não, a Abel, verdade, né? eu recebi uma ligação e eu isso. falei, ó, chegou 5 milhões de dólares na conta do Palmeiras, não quiseram dinheiro financeiro, o Al-Saad, 25 milhões, perdeu 25% do Giovani. Eu concordo com o Veloso quando ele disse Não que... lembra, Veloso, que eu te falei? Claro. Eu concordo com o Veloso quando o Veloso diz que o atleta não tem que se envolver em algumas coisas, mas tem horas que alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. E vamos, cara, vocês não vão achar que foi coincidência o Memphis soltar esse clipe justamente no dia do protesto. Não. Com Você certeza. já estava armado, né, irmão? Você já estava armado, com né? certeza. Coincidência no futebol. Coincidência no futebol não existe. E provavelmente ele deve ter... Foi coincidência. Teve o aval de parte da torcida, pô. Não tenho dúvida Então, disso. teve aval da parte da torcida. Ele não ia Você acha que soltar o um negócio torcedor desse. corintiano queria que... Alguém já fez isso na história? Botar o clube como o Corinthians pegando fogo, e tem gente que acha que é legal. E tá tudo bem quem acha. Isso não é problema meu. O problema é o seguinte, o Memphis está preparado para jogar ou não? A gente estava conversando lá fora, a minha opinião é o seguinte, o Memphis não está com condição de jogo.
Ele foi para a Copa do Mundo, ele ficou de férias, ele renovou o contrato que demorou para ser renovado. E a gente está vendo que ele está entrando aí 15, entrou 45. Ele não tem condição de jogo. Se eu sou o Fernando Diniz, eu tiro ele do jogo do Clássico, boto ele para treinar essas 2 semanas e preparar para Libertadores. Tira até do jogo da Chapecoense, que é no outro final de semana, para Libertadores. Aí ele tem que ser cobrado. Santos. Tira do Então, jogo mas do Santos. aí eu penso Tem que assim. treinar. Esse Não. negócio de ficar treinando separado não funciona. Então vamos lá, eu Não penso funciona. assim, pô, o cara que renovou o contrato, que ganha o salário que ele ganha. Sem condição e que- física. Então, mas renovaram. Renovaram. Se ele não tem condição física, o problema é dele. É, mas Problema agora, sabe o que vai acontecer? eu Ele tô vai se entendendo. machucar. Você Ele vai se machucar. Não, Ele vai se machucar, ele não tem musculatura para aguentar o ritmo competitivo que está essa fase que está Libertadores, Campeonato Brasileiro segundo turno, ele vai se machucar. Ou o Fernando Diniz tira ele, dá uma condição, uma estrutura muscular para Então, mas você aguentar a pensa competição. como é que é? O cara fica vai machucar. quase 4 meses sem jogar no Corinthians, o cara vai para a Copa do Mundo 60 dias, o cara volta, Foi o isso cara que o Corinthians faz... renovou. Eu botava na arena, eu boto na arena. Eu tenho que botar na arena para você, Ele vai machucar. Bota na arena, todos os jogos. Tem que pôr pra jogar. 45 minutos agora, o próximo eu jogo o jogo todo. Ah, você vai e perder o cara. Ah, e vai colocando. Não dá pra estar. É muito tempo sem jogar bola. É Não, muito e aí é o tempo. seguinte, se você cobra do jeito que você tem que cobrar, e aí o problema é seu, irmão, que eu não pago pau pra ninguém, irmão, muito menos pra você, pra ninguém. Pra ninguém. Então é o seguinte, o que você pensa? O Veloso tá falando uma coisa que ele tá. O que o Veloso tá falando tem fundo de razão. Porque se ele Porque se esse machucar, você cara perde o jogar jogador. 2, 3 jogos, daqui a pouco ele sente uma Sim, contusão, já era. ele tá fora do ano. Só que tem um porém. Qual seria? Nós estamos no final de agosto, setembro. Se não colocar ele para jogar agora, vai colocar ele para jogar quando? Se já tem jogos importantes de Libertadores pela frente. Eu acho que tem que ter a quantidade. Até o goleiro agora está sendo poupado. Poupar, Então, os caras pouparam Não, mas o Hugo, Para o velho. Hugo Veloso. É brincadeira, poupar goleiro é demais. Mas você velho. viu quanta mentira tem em torno do Memphis? Pode falar. Lembra que teve o jogo da volta contra quem na Copa do Brasil? Contra o Inter. Inter. Lembra? Falando, tá vendo? Ele podia, se tivesse com um contrato, ele poderia entrar hoje. Mentira. fazer dois. Nada. Mentira. Nada. Pode Mentira. nada. A gente viu o Pode, que é ele verdade. fez. Sabe qual foi o último jogo do Memphis na Copa? Que ele não jogou, inclusive? Qual foi? Foi no dia 29 do 6 que a pênaltis. Holanda jogou com o Marrocos. Junho, julho, agosto, setembro, 3 Neto, meses. tem 2 meses e pouco que esse cara não joga. Então, por que ele não se Então, preparou, vocês, então? torcedores Isso, do cara. Corinthians, Tá de por que férias. vocês. Só um minuto. Por que vocês aí não falam isso? Faz 2 meses e meio que ele não joga. Esse cara tem que jogar domingo e fazer 2 gols contra o Santos. Que, por sinal, o último gol importante que ele Contra o fez, Santos. eu acho que foi contra o Santos da Vila Belmiro, que Contra ele o Santos. jogou pra caramba. Foi o único. O único gol que ele fez foi contra o Santos. Então ele tem que jogar. Ele tem que estar na arena. Ele tem que ser responsável tecnicamente pro Corinthians vencer. Ou não, Magrão? concordo com você, ele tem que estar na arena. Até porque quem está jogando é o Pedro Raul. Então, o Yuri Alberto machucado, o Pedro Raul sendo suficiente, tem que colocar o Memphis. Agora, não sei se 90 minutos, mas tem que começar, já colocou 45, agora coloca 60, depois você vai quantificando a carga dele, vai colocando ele em campo. Não dá para ficar esperando e condicionar ele Então, mas pro ano que vem. Você vê que as mentiras que foram faladas sobre esse cara, né, as verdades, a gente tem que falar a verdade. Ele é melhor que todo mundo. Isso é verdade. Ele não é mais importante, ele é melhor que o Roberto, mas para mim ele não é mais importante que o Roberto e muito menos que o Hugo. Mas sem ele o time perde, sem ele não tem condições de ser campeão, sem ele não tem condições de brigar por título, sem ele não tem condições. Só que tem as mentiras que são colocadas e que vocês baba-ovo, cuidado, hein, pra vocês não morrer na hora do saco, hein. Cuidado pra vocês morrer afogado, hein. Porque o cara não joga 2 meses e meio, 16 jogos, 1 gol. Peraí, entrou, bateu a falta, saiu o gol, classificou, jogou contra o Curitiba mais ou menos e não vai jogar contra o Santos de titular pra ganhar o jogo. Há quanto tempo esse cara não joga? Tenho certeza que ele vai jogar contra o Santos, de titular. Certeza absoluta. Pode prestar atenção. Você imagina esse cara machucar da forma como foi renovado o contrato E dele. você sabe se ele tiver uma Vai contusão machucar. muscular, Ó, é 2 meses que esse cara machucar. fica parado. Só ano que vem. Ô, Neto, deixa eu te falar. O quê? No craque Neto. Ah, o que é? Craque, olha Craque só. Neto pra você. Tá, craque, olha. Ele pediu pra fazer a pré-temporada completa no início do ano. Lá em janeiro. Lá em janeiro. Ele ficou 30 dias. Ele voltou, jogou 2 jogos, machucou. Verdade. Então, a qualquer momento, o Memphis, o histórico dele,
Não, é de histórico contusão, bom. gente. Não, se o cara já tem esse histórico, O histórico é dele mais não um motivo para você cuidar diferente do cara. Tipo Porque assim, jogar os o que jogos que mais vai importantes, mudar? É isso, tipo com Estudiantes. O que vale pro Corinthians nesse final de temporada? A Libertadores. Porque o Campeonato Brasileiro... O Corinthians está brigando por título? Não vai brigar. Não vai brigar. Vai brigar por uma vaga na Libertadores que ele já está. Então, se tem esse jogo Eu não contra o pensei Santos aí, o nisso, clássico... Veloso. Se tem o clássico contra o Santos, não vale nada. Se ganhar o clássico, legal. Se o Memphis jogar ou não jogar, ele não está jogando até agora. Agora, se ele entrar desde o começo do jogo, como a gente está falando aqui, e não eu, mas se ele machucar, ele volta o ano que vem. Aí esquece o cara, ele vai continuar recebendo, vai continuar afastado, tem vínculo com o Corinthians por 2 anos e não entrega zero, nada. Pode falar. Não, é que só tem só um porém. Eu concordo com o Veloso em relação à lesão, à preocupação. Porque o histórico dele é monstruoso, hein, mano? Só que ele joga 30 minutos, 20 minutos, Sim. joga 45, e aí vai jogar depois de uma semana, ele tem que estar em campo e jogar. Tem que estar em campo e jogar. Porque ele tem que ter ritmo de jogo. Se a gente pegar do último jogo contra o Curitiba até o jogo do Estudiantes, aí sim é um tempo muito grande e um risco também eu grande acho de que dá lesão. para fazer até no